Olá, esse é mais um vídeo da música no áudio digital. A gente está desenvolvendo aqui uma descrição psicofísica e apresentando junto a isso uma caixa de ferramentas. Nos vídeos anteriores, além de uma apresentação geral sobre as questões envolvidas, a gente já apresentou e desenvolveu com precisão a questão da nota musical básica, em termos das amostras do áudio digital, e variações nessa nota básica. Agora a gente vai ver com com profundidade a organização dessas notas em música. Ah, a gente tem diversas técnicas para isso, geralmente ligadas a técnicas musicais mesmo, de teoria musical tradicional, e, e várias outras também envolvendo questões artísticas. E a primeira questão que vem é a seguinte: que notas, certo? E que notas é isso? Quais notas? Isso está diretamente envolvido com questões de afinação, intervalos que a gente está usando e também das escalas e acordes formados. Mas vamos por partes. A primeira coisa é vamos ver a afinação. A gente sabe que se a gente dobrar a frequência da a gente tem uma oitava, ou seja, um dó, a gente dobra a frequência desse dó, a gente tem o outro dó. Dobra de novo, a gente tem outro dó, ou qualquer outra nota que seja. E a gente divide essa oitava em 12 partes iguais, por questão cultural ocidental. Então a gente tem a oitava, fator 2, divide em 12 fatores iguais e fatores multiplicativos, certo? Então a gente tem 2 elevado a 1 dozeavos. Esse é o epsilon de da divisão em semitons. Ou seja, se eu tenho uma frequência e multiplico por 2 elevado a 1 sobre 1 dozeavos, a gente tem exatamente um semitom acima dessa frequência. Se a gente dividir por esse fator, a gente tem um semitom abaixo. Existem várias outras divisórias da oitava, divisões da oitava. A gente tem, por exemplo, uma divisão da oitava em 53 partes iguais, é proposta por você conseguir se aproximar bastante das afinações pitagóricas, da Arlindo e de várias outras questões aí um pouco mais próximas das proporções naturais, né? Esse 2 elevado a 1 dozeavos é um número irracional e, por exemplo, a quinta justa ela é 3 meios. Então a gente tem vários compromissos aí entre o que é uma quinta temperada e uma quinta justa segundo a afinação natural, o que quer que isso queira, o que isso quer dizer para alguém. Agora, se a gente tem vamos usar esse epsilon de 1 dozeavos aqui. Se a gente tem zero desses epsilons, a gente tem um fator é, desse cara, nenhum desses fatores, a gente tem um uníssono, ou seja, tem F e F de novo, a gente tem a mesma nota. Se a gente tem um desses fatores, F, e o outro é epsilon vezes F, a gente tem um semitom. 2, a gente tem um tom. 3, uma terça menor. 4, uma terça maior. 4, uma quarta justa. 6, quer dizer, 4 uma terça maior, 5 uma quarta justa, 6 um trítono, ou quarta aumentada, ou quinto diminuta, como você preferir, ou depende do contexto musical, né? E do arcabouço teórico também. Uma quinta justa é 7 semitons, 8, 9, 10, até sétima e oitava, né? A oitava é 12 semitons, que dá exatamente o fator 2. Agora 11, sétima menor, maior e menor. Alguns desses intervalos são consonantes, outros são tidos como dissonantes. Isso tem uma discussão toda, isso está descrito em detalhes na dissertação. A única coisa que eu acho que vale a pena dizer aqui no vídeo mesmo é que a gente tem consonâncias perfeitas, que são uníssono, a quinta justa e a oitava, em alguns contextos a quarta justa, consonâncias imperfeitas, que são as terças e as sextas, e as dissonâncias, que são as segundas e as sétimas. E por vezes alguns teóricos dividem entre dissonância forte e branda. Segundas menores e sétimas maiores são dissonâncias fortes, sétimas menores e segundas maiores são dissonâncias brandas. E a quarta aumentada, ela é tida como dissonante na nossa cultura pela tradição tonal, porque ela é típica da dominante com sétima e ela tende a resolver
Ela tem até apelidos, por exemplo, Diablos em música, e Diabolos em música, né? E tem vários outros aí. É, porque no nosso contexto ela é dissonante. Em algumas culturas ela é entoada, inclusive em cânticos mesmo, como um intervalo normal, inclusive consonante e bonito. Ele tem usos na música do século XX em outras culturas como um intervalo que não apresenta tanta tensão. Uma contribuição interessante aqui é a seguinte: se a gente tem um número, sei lá, 4, a gente tem uma terça maior na divisória com esse epsilon, vamos falar qual que é o número então que a gente usaria para descrever esse mesmo intervalo com esse epsilon 2. Basta a gente fazer a razão entre esses epsilons, dar esse fator, e a gente tem o S', que é relativo ao epsilon 2 aqui. O que a gente tem uma divisória aí também tradicional, que é da oitava em 7 partes iguais, que é da música tailandesa. E é isso. Vamos para as próximas partes. Com isso a gente tem algum tratante de afinação e intervalos. Acordes e a questão das escalas a gente vai fundir aqui com a questão da harmonia. Por brevidade mesmo. Está um pouco mais alongado na dissertação e tem literatura específica sobre esses assuntos. O principal aqui é o seguinte: todas as escalas diatônicas seguem essa sequência de intervalos. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É uma lista circular, então você pode começar de qualquer um da vírgula, na verdade, você começaria, né? Você começa com uma nota aqui, aí você anda um tom, anda um semitom. E para cada casa que você escolher começar, você tem uma das escalas diferentes diatônicas, por exemplo, eólico, frígio, lídio, mixolídio, etc. Agora vamos falar só sobre escala maior e menor, para a gente poder falar com brevidade também sobre harmonia. A harmonia tonal, ela é dividida, ela tem pelo menos duas áreas grandes de estudo. A primeira é a harmonia tradicional. Ela foca em observar as convenções e as incidências desses acordes, das progressões desses acordes. Por exemplo, o acorde formado sobre o primeiro grau da escala, sobre o quinto grau da escala, sobre o sexto grau da escala, sobre o primeiro grau da escala de novo. Então ele observa essas incidências, relata isso, estuda isso. E observa também o uso de floreios para facilitar esses encadeamentos, etc. A harmonia funcional, ela já atribui funções para esses acordes todos. E as funções são essas três aqui que eu listei, são somente essas três: tônica, dominante e subdominante. Eles são simbolizados ou até mesmo estabelecidos por esses três acordes. O acorde formado sobre o primeiro grau da escala, a tríade, né? O 1, 3 e 5, quer dizer, primeiro grau, terceiro grau e quinto grau da escala, isso é uma tríade perfeita. A dominante sobre o quinto grau, o sétimo grau e o segundo grau da escala, você tem um acorde aí perfeito também. O segundo grau fica mais agudo do que o sétimo, se você quiser na posição fechada e sem inversão. E a subdominante é feito sobre o quarto grau da escala. Bem, a dominante está uma quinta acima da tônica, a subdominante está uma quinta abaixo da tônica, ou uma quarta acima. Os outros acordes todos se relacionam a esses três. Por exemplo, na escala maior, se convenciona chamar de relativa todos os acordes que estão a uma terça abaixo desses daqui. Em vez de começar no primeiro grau da escala, você começa no sexto. Em vez de começar no quinto grau, você começa no terceiro. Em vez de começar no quarto grau, você começa no segundo. Você tem a tônica relativa, a dominante relativa, a subdominante relativa. E a que está uma terça acima, ela é chamada de antirrelativa. E em vez de começar no primeiro grau, você começa no terceiro. Em vez de começar no quinto, você começa no sétimo. E faz essa alteração para continuar tendo uma tríade perfeita. Senão você tem um acorde diminuto que a teoria da harmonia funcional rejeita como sendo uma função mesmo. Isso é uma outra discussão. Você pode recorrer lá ou entrar em contato comigo ou com outro músico que tem esses conhecimentos teóricos. E a subdominante, em vez de começar no quarto grau, você começa no sexto grau. Na escala menor, o que você tem é exatamente a troca do que se chama de relativa e antirrelativa.
com exceção da dominante, que você a tônica ela fica menor, a subdominante fica menor, então você inverte a relativa e a antirrelativa, agora a dominante continua sendo maior, então você mantém a relativa baixa e a antirrelativa acima. O que essas três funções efetivamente fazem na música? Qual que é o que se atribui a essas funções? A tônica ela dá um chão para a música. Ela estabelece o plano do qual a música se trata, ou dá o objeto do qual a música se trata. Isso é muito abstrato, então a palavra como o que a gente usar, ela pode ser interpretada correta ou erroneamente. Basicamente, a tônica ela vai estabelecer um chão para a música, um plano de referência. A dominante tem a função de tender a tônica. Então a música tonal ela se baseia em afirmar a tônica e ela afirma a tônica através do encadeamento dominante tônica. Ou até alguns teóricos falam que é tônica dominante tônica. Mas você muitas vezes observa que só tem a dominante tônica. Você começa às vezes pela dominante e cai na tônica logo na sequência. E a subdominante tem a função de se afastar desse chão da tônica. Então você tem às vezes trechos inteiros um pouco mais soltos ou que você não são divagantes até em alguns aspectos, são descritos como divagantes, trechos em subdominante. É isso, assim, isso dá uma base para a gente sobre o que é a harmonia. Tem peças na massa que tratam disso, tem uma pecinha que dá esses encadeamentos básicos e a gente pode trabalhar mais com eles. E eles lidam com a incidência vertical das notas. Pelo menos é assim que se pensa tradicionalmente sobre a harmonia. Agora, o contraponto, ele já é focado na incidência vertical, horizontal, na condução horizontal das notas. Se pensa com clareza que o contraponto tem o propósito de uma condução das vozes que permita que você escute as vozes com independência. O propósito é muito simples. Você tem duas vozes. Se essas duas vozes elas não têm independência, se você não está trabalhando isso nelas, então a princípio nem se entende por que você tem duas vozes. Você pode trabalhar o que você está querendo trabalhar de outras formas. Se você tem duas vozes é porque você quer que sejam efetivamente duas vozes, que elas apresentem independência. E essa é a matéria do contraponto, é isso que se estuda no contraponto. A gente tem três tipos de movimentos identificados ou discriminados pelo contraponto. Em verde você tem uma voz, em azul você tem outra. Então você tem aqui o movimento direto, em que elas andam ambas para cima ou para baixo. E quando elas andam exatamente o mesmo intervalo para qualquer direção, você tem um movimento paralelo, que é tido como o movimento mais problemático do contraponto. Ele é proibido quando você está mantendo intervalos perfeitos. Por exemplo, se você está numa oitava aqui, você não pode ter um movimento paralelo para outra oitava ou uma quinta. Geralmente você restringe o movimento paralelo a três encadeamentos se a consonância for imperfeita, e proíbe também entre dissonâncias porque você não está resolvendo as dissonâncias, que é outra questão que o contraponto trata também. O movimento contrário, ele é, como a gente pode ver aqui, enquanto uma nota desce, a outra sobe, e o movimento oblíquo você mantém uma enquanto a outra sobe ou desce. Basicamente é isso, você tem livros dedicados a isso e eles tratam da condução das vozes de forma que você mantém a independência e com o tratamento bastante cultural ou até convencional, escolástico, em alguns sentidos, das dissonâncias que aparecem dessas condições. Então você pode resolver toda a dissonância com um grau conjunto descendente da voz superior, essas coisas assim. O ritmo, a gente tem duas questões principais para tratar aqui. A primeira é o seguinte: qual que é o domínio, qual que é o espaço considerado no ritmo? Ele é de incidências em que os eventos estão separados a pelo menos um oitavo de segundo, ou 8 eventos por segundo, no máximo você pode ter 8 eventos por segundo. Por quê? Porque acima disso você já não consegue discriminar os eventos perfeitamente. Você forma amálgamas sonoros ou realmente ouve as durações como altura, como está escrito aqui. Então você tem essa zona de transição em que a gente explorou as rugosidades, inclusive no Bela Rugoso, né, uma das peças escolhidas da parte anterior.
A segunda das questões é com relação às divisões e aglomerações das unidades. Então, vamos pensar que a gente está aqui tratando nossa unidade é um pulso musical. Então, a gente tem, por exemplo, uma semínima. A gente está tratando aqui de um 2x4 ou um 4x4. Essa semínima ela pode ser dividida em 2, em 4 ou em 8. Então, são divisões binárias. Essas divisões binárias elas são chamadas de compassos simples. E elas têm uma incidência prioritária, assim, a maior incidência delas é em música de dança, música profana, comemorativa e tal. Agora você também pode envolver alguma divisão ternária, por exemplo, você divide em 3, em 6 ou em 9, ou até em 12, quando você está dividindo o 4 dividido em 4 e cada um dos 4 em 3 novamente. Mas a gente vai omitir isso aqui porque a gente pode entender claramente que a gente divide em 4, aí cada um desses você está dividindo em 3, então nesse contexto é redundante falar em 12 por 8. Mas se você envolver uma divisão ternária, você tem os compassos chamados compostos, e essas incidências são mais típicas de usos religiosos, transcendentais. Também tem alguma incidência em dança, por exemplo, a valsa, mas é completamente fora da casinha. Tanto é que a gente chama a valsa de valsa porque é uma divisão ternária, é uma dança, tal, uma coisa bem específica. E a gente tem os compassos chamados complexos, que são as divisões em 5 e em 7, em que você tem o 5, geralmente o ouvido vai dividir em 3 mais 2 ou 2 mais 3, e 7 o ouvido vai geralmente dividir em 4 mais 3 ou 3 mais 4. Às vezes, em alguns casos muito específicos, você tem 7 sendo dividido em 2 mais 3 mais 2. Mas o compasso complexo, ele se caracteriza por isso. Ele tem uma divisória que geralmente o ouvido vai dividir em outros. Em outros ou simples ou compostos. Né? Compostos são esses com 3. E a gente tem alguns casos especiais dessas divisórias. Por exemplo, a síncopa. Você começou uma incidência em um tempo fraco e vai por tempo forte. Tempo forte são todas as primeiras incidências de qualquer divisória. Então você tem aqui essa incidência é forte comparado com essa aqui é forte comparado com essa aqui é forte comparado com essa aqui é forte comparado com essas duas. Então, se você começa num tempo fraco, começa aqui e vai prolonga até chegar em um tempo e passa um tempo forte como parte, é uma síncopa. Um contratempo é só uma acentuação de um tempo fraco. E aqui a outra é quando você está, geralmente, né? Quando você está em uma divisão, usando divisões binárias, você de repente cai em uma divisão ternária, ou vice-versa, ou cai em uma divisão de compasso composto, ou uma divisão composta, de repente. As estruturas direcionais e as cíclicas são as últimas dos últimos dois recursos que a gente vai estar vendo aqui. A gente discrimina essas estruturas direcionais com base nos clímax que eles apresentam. A gente tem o clímax no meio, o clímax na primeira metade, na segunda metade, ou no começo ou no final. A gente só tem aqui o tempo e não mostrou aqui qual unidade que a gente tem aqui na vertical por dois motivos. Um é porque essa unidade pode ser qualquer, mas isso não justifica não colocar aqui alguma coisa. Poderia colocar parâmetro. Mas também porque às vezes na criação musical você não aplica nenhum parâmetro aí. Você simplesmente tem uma ideia de que você vai ter uma progressão qualquer, que você nem sabe se vai ser de um parâmetro de vários parâmetros ou se vai ser só imaginária. Mas você está idealizando um clímax na posição aqui que a gente está apontando. Claro que isso aqui é bem esquemático. Na prática você tem, às vezes, até mesmo em um só arco, você tem alguns clímax com aspectos diferentes. Por exemplo, um é um clímax rítmico, o outro é um clímax de altura, o outro é um clímax melódico. Então, depende muito. Em geral, uma boa peça musical ela depende muito de uma incidência conjunta de clímax em vários parâmetros ao mesmo tempo, em vários quesitos ao mesmo tempo. Então, aonde você tem o clímax rítmico, você também faz incidir o clímax melódico, você também faz incidir o clímax de volume, etc. As estruturas cíclicas, elas também se fazem aqui necessárias por completude, porque
você tem aqui um arco musical, nesse exemplo, eu vou explicar um pouquinho, e você não tem especificamente nenhum clímax dentre esses citados. Você pode, claro, idealizar algum ou considerar um deles o clímax, mas não necessariamente. Considera aqui que você tem três instrumentos musicais, vamos dizer três sinos, vai? A gente toca primeiro o primeiro sino, depois o segundo sino, depois o terceiro sino. Na próxima vez que a gente for tocar os três sinos, a gente toca o segundo sino, depois o primeiro sino, depois o terceiro sino. Depois, na outra vez que você for tocar, você toca o primeiro, o segundo sino, o terceiro sino, o primeiro sino. Assim por diante, da forma como a gente está mostrando aqui. Se você perceber, a primeira linha é igual à última. E você ouve um a gente desenvolveu aqui um procedimento sistemático aqui para apresentar esses sinos ou o que quer que seja. Então você teve um arco e você tem ciclos envolvidos nesses arcos. E esses são recursos bastante consagrados, inclusive. Essa sequência aqui, ela é chamada de Peel na tradição chamada Change Ringing, que é uma tradição de tocar sinos mesmo, altamente ligada à espiritualidade, à religiosidade e a estados alterados de consciência. E essas passagens de uma linha para outra, elas podem ser consideradas permutações, porque efetivamente são permutações, ou seja, da primeira linha para a segunda linha eu permutei a posição do primeiro e do segundo sino. E as permutações são consideradas inclusive segredos ou tradições das tradições musicais mais requintadas. Por exemplo, até onde eu entendi, o Almeida Prado aprendeu a usar permutações com o Messiaen. O Messiaen foi um dos principais compositores do século XX. E eu fiquei sabendo disso por rascunhos do próprio Almeida Prado, que me foi apresentado pelo Cristiano Melli, por ocasião de eu estar explorando essas estruturas. Eu mostrei para ele que eu estava explorando essas estruturas, ele levantou, tirou no meio de umas partituras do Almeida um rascunho que tinha a letra do Almeida, que eu conheço também, e o Almeida estava explicando ali alguns procedimentos de permutação que, segundo ele explicou para o Cristiano, é tido até como um segredo musical, um macete musical que é passado de compositor para compositor, chegou até o Messiaen e o Messiaen passou para o Almeida Prado. E funciona maravilhosamente. Tanto é que a gente sintetiza no final desse trabalho, quem for mexer na massa, na toolbox, na caixa de ferramentas que a gente disponibilizou, a gente sintetiza álbuns inteiros, aí, várias músicas só usando permutações, porque realmente funciona e dá um barato musical muito legal. A questão do idioma musical é uma questão central para a nossa discussão, antes da gente realmente terminar, né, com os usos musicais, e que na nossa dissertação a gente deixou só um pequeno parágrafo. Por quê? Porque de tudo se fala a respeito disso, então a gente não pode resumir ou dizer nada tão pontual a respeito disso. E se tem um consenso muito grande entre os compositores. O que gera um idioma musical? O que gera uma linguagem musical? Gera a escolha da lógica que o compositor impregnar na peça. Por exemplo, depois que ele toca um trecho agudo, ele sempre toca uma percussão grave. E depois o Bach fazia muito para, por exemplo mesmo, porque tem vários. O Bach, para simbolizar a cruz, ele usava uma segunda menor no agudo. Você pode estabelecer uma sequência de acordes que você gosta e repetir essa sequência de acordes. Essa lógica é tipicamente usada na passacaglia e na chacona. Então você tem a lógica mesmo, a escolha da lógica entre os elementos musicais estabelece um idioma musical. E essa escolha é altamente arbitrária e dependente do gosto do compositor e das experiências do compositor e do meio dele. Agora os usos musicais em si. O Figos, ele é o cara que sintetiza o EP inteiro com base em simetrias e com base nas permutações, como eu expliquei anteriormente. Aqui vale a gente dizer que as permutações elas são por excelência representantes de simetrias de sistemas finitos, pelo menos matematicamente, porque matematicamente simetrias são grupos e todo grupo finito é isomorfo a um grupo de permutações. Ou seja, você tem um conjunto de permutações que apresenta a mesma estrutura
que qualquer grupo finito que você tiver, e grupos são exatamente as estruturas que representam simetrias através pela matemática, na matemática. Agora, a outras peças que a gente escolheu foi a de racional, que explora as estruturas direcionais, né? Microtom, que explora a microtonalidade, inclusive a divisão em quartos de tom e em semitons, e da oitava em 7 partes iguais. E contraponto, que é uma brincadeira com contraponto. É interessante para entender como é que funciona, é feito um contraponto nota contra nota, mas dá pra ir bem além. São exemplos simples para simplesmente demonstrar o que a gente estava na nossa discussão. É isso. Vou aqui falar das conclusões diretamente. Ah, vou deixar para o próximo vídeo essa parte. Aproveitem aí no texto sobre esse vídeo as peças. Eu coloquei tanto links diretos para os códigos quanto links para as peças para ouvir no SoundCloud. Então é isso. Fiz para aproveitarem mesmo. E a própria dissertação também está feita para ser facilmente compreendida. É isso. Valeu.